Nos últimos anos, o celular tornou-se um aparelho que a gente acaba mantendo ele por perto. Tem gente que 24 horas por dia. Eu não consigo, mas acho que 23 horas sim. Realmente, a gente está refém desse celular, né, gente? Muita gente se esquece que, por ser um dispositivo eletrônico, ele pode oferecer riscos em diversas circunstâncias, como é o caso da explosão, né, da bateria. Apesar de ser algo relativamente incomum, acontece de vez em quando. Aqui em Poços aconteceu recentemente um caso. Afinal de contas, por que a bateria do celular pode explodir? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje o professor de Física da Unifal, Gustavo do Amaral. Boa tarde, professor Gustavo. Bem-vindo à edição do Plantão. Muito obrigado por participar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tudo bem. Nós mostramos alguns dias atrás aqui numa bancada, né? Eu estava lá para passar por um reparo o celular, de repente saiu aquela fumaça, começou a pegar fogo. Por que o celular explode, professor? Bom, a gente tem que pensar que todo dispositivo eletrônico produz calor. E a engenharia por trás desses dispositivos é feita para permitir que esse calor se esvaia, que ele saia do aparelho o mais breve possível para manter uma temperatura adequada. Normalmente, o celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico, ele pode oferecer um risco de fogo, de incêndio, quando o aparelho não consegue pôr esse calor para fora. E isso pode ser por diversas circunstâncias, né? Às vezes, um mau funcionamento, a idade do aparelho, então alguma das suas partes pode não estar funcionando adequadamente, mas também por culpa nossa, porque ao não saber que o seu dispositivo eletrônico não pode aquecer, nós podemos usá-lo de forma inadequada. Então, é sempre importante ter isso em mente. Então, o risco vem com o calor gerado. Olha só, e o professor cita a questão da engenharia, né? O celular, ele é projetado, qualquer aparelho... Isso não vale só para celular, né, professor? Para qualquer aparelho eletrônico. Qualquer aparelho eletrônico produz uma certa quantidade de calor e quando eu citei a engenharia, realmente, uma parte de todos esses sistemas eletrônicos é focada em permitir que esse calor seja dissipado. E todos eles têm esse tipo de problema. A gente vê uma CPU de um computador, ela é cheia de furinho atrás, né? Tem uma ventoinha ali, né? Para fazer ele refrescar, por exemplo, né? Isso mesmo. Olha só, o Leandro, ele está no São José. A pergunta dele é a seguinte: mexer no celular enquanto ele está carregando pode ser perigoso? Não. Então, é importante esse tipo de pergunta, porque existem vários mitos acerca do celular. E nós mesmos, né, como usuários, às vezes a gente leva tanto tempo para se acostumar com algo que é necessário de uma nova tecnologia e a gente não é rápido o suficiente para mudar junto com ela. Então, várias dessas coisas, como essa pergunta que eu vou responder, podia ser verdade há 10 anos atrás e hoje não é mais. Então, a gente tem que acompanhar essa transformação. Então, o uso do celular, quando plugado, carregando, não é um problema em si. Desde que você sinta ao toque que ele não está aquecendo demais, que ele não está incomodando o calor, isso normalmente é um sinal de bom senso seu de que o aparelho está funcionando adequadamente. O que pode ser um risco ao usar um eletrônico com o cabo é o cabo em si. O cabo não foi feito para ficar em constante movimento. Ele foi feito para você alcançar do carregador no seu dispositivo e deixar ele em cima de uma mesa. Então, quando a pessoa usa o celular na mão carregando, ele vira para um lado, vira para o outro e o cabo vai se desgastando. E esse é um verdadeiro risco. Então, não a bateria em si, mas o desgaste do cabo, que aí é um dos elementos da engenharia desse dispositivo que pode vir a falhar. E pode vir a causar algum acidente, não só da bateria, como um choque elétrico. Que pode a pessoa tem mania de deitar, às vezes, na cama e deixar o celular carregando, né? E vai mexendo nele, né? Vai movimentando, como o professor disse, né? Sim. Mas assim, o risco de descarga elétrica não tem quando está. Se o cabo estiver funcionando adequadamente, não. Não. O risco de descarga elétrica ele vem de um cabo ou um cabo de qualidade que atingiu o final da sua vida útil, então está apresentando defeitos agora, um cabo de má qualidade, de má procedência, ou riscos da umidade. Então, eu sei que algumas pessoas costumam usar, às vezes, né, no banho, e só o vapor do chuveiro pode entrar nesse contato dele
e realmente pode causar um risco de um curto-circuito da bateria. Muito bem. A Isabel, ela está no bairro Cascatinha, ela pergunta, professor, por que alguns celulares esquentam tanto? Isso pode significar algum risco? Eu ia até fazer essa pergunta também, porque tem celular que ele acaba esquentando mais. Por quê, professor? Então, todo dispositivo, como a gente já falou, gera calor. Uns mais, outros menos. Mas o normal é sempre que esse calor não seja um incômodo. Eu costumo dizer que é uma questão sua mesmo. A gente está acostumado com objetos mais quentes, né, ou mais frios do que a nossa pele no dia a dia. Então, se você está tocando no celular e você sente que aquele calor é um incômodo para a sua pele, tem alguma coisa errada. O erro pode estar no cabo carregador, se você tiver com ele ligado. Então, usar o celular enquanto está carregando não é um problema em si, desde que você sinta que ele não está superaquecendo. Agora, às vezes, como eu disse, tem todo um projeto por trás desses aparelhos para deixar o calor embora. E o que nós fazemos? Colocamos uma capinha nele para proteger, né? Para ele não cair, não quebrar. É um instrumento caro. A gente quer proteger o aparelho. E a capinha não estava na cabeça do engenheiro que projetou aquilo. Sim. E ela bloqueia a saída do calor. Então, também avalie isso. Se o seu aparelho esquenta muito, você vê isso desde que você comprou, então é uma característica dele. Uma sugestão que eu deixo é carregá-lo sem a capinha, para deixar o calor embora. Olha só, boa dica, deixar sem a capinha. A Júlia está no Bortolã, ela quer saber se realmente é perigoso deixar o celular junto com moedas no bolso. Ela está contando que já ouviu histórias que o aparelho pode explodir. Não. Tem nada a ver, né, professor? Não. Eu encaixaria essa dentro da lista de mitos. Tem muitos mitos, Muitos né? Muitos mitos. Inclusive, mitos que têm um fundo de verdade, se você me permite citar alguns. Claro. Um deles é de que quando você compra o aparelho celular, aí tem gente que diz assim, não, minha primeira carga tem que ser diferente. Algumas pessoas vão falar que você tem que descarregar ele inteiro primeiro para depois carregar. Outras vão dizer que você não pode fazer nada, você tem que carregar ele 100% antes de começar a usar. Isso já foi verdade um dia, para outros modelos de bateria que nós não usamos mais. Ah, tá. As baterias modernas, que são as baterias de íon ou polímeros de lítio, essas baterias não têm o chamado efeito memória. Você pegou seu celular novo, você pode sair usando. Você não tem que se preocupar com isso. Já na loja você já pode sair com ele. Você pode sair. Enquanto ele tiver carga, você não tem que se preocupar com isso. Acabou, você já põe para carregar de novo, isso. Normal, vida normal. Outro mito é de que você não pode carregar o celular demais ou descarregar ele demais. Chegando ao ponto de que algumas pessoas vão te dizer para não deixar o celular conectado a noite inteira carregando, porque ele não pode chegar até 100%. Responda essa pergunta, professor. Isso danifica o celular ou não? Não. Não, beleza. Não danifica o celular. Mas eu entendo de onde vem. Então, esses mitos sempre têm um fundo de verdade. E o fundo de verdade por trás desse é que, de fato, toda bateria, o fabricante te indica que a maior vida útil que você pode extrair dela é se a carga dela ficar entre 30% e 80%. Uhum. Mas e quando não fica, então? Ela dura quanto menos? Uma bateria é feita para durar cerca de 500 descargas completas. Então, imagina que você usou ela de 100 até 0, completinha, 500 vezes. O que dá mais ou menos, se você usar inteira todo dia, 1 ano e 4 meses. Depois desse 1 ano e 4 meses, sua bateria guarda mais ou menos 85% da carga original dela. Depois de 4 anos, esse efeito é 50%. Por isso que depois de muito tempo você fala, nossa, como agora descarrega rápido, né? Porque está guardando menos carga mesmo. É questão do uso mesmo. Questão do uso. Se você mantém a sua bateria entre esse 30% e 80%, quanto você ganha? Daqui 4 anos, ao invés de guardar 50% da carga, ela guarda 60%, 10% a mais. Sim. Então você tem que se fazer essa pergunta. Vale o trabalho de ficar monitorando a carga para ficar entre 30% e 80% por causa de 10% a mais daqui 4 anos? E o celular já tem outro novo, né? Para mim não vale. Então todo dia eu plugo ali, deixo carregar até 100%, uso o quanto eu preciso usar. Né? Isso vale para o laptop também, para os novos laptops? Se ele ficar o tempo todo com a tomada ligada isso não tem problema na energia elétrica? Não atrapalha a bateria dele também, não vicia a bateria? Não, então, exato. Isso é uma coisa que antigamente era verdade. Vicia, né? Viciava a bateria. Não existe mais. É recomendado, se você tem um trabalho numa mesa, onde você não fica andando pela cidade, você está ali o dia todo, deixe o seu celular ligado no fio numa base. Você está economizando a vida útil da sua bateria. Ele é inteligente o suficiente para saber, tanto o laptop quanto o celular ou o tablet, que quando a carga chega a 100%, um circuito interno desvia a energia
jogando direto para a CPU, fazendo o seu dispositivo eletrônico funcionar, sem usar a bateria que está quietinha guardada, como se estivesse ali sem uso, fora do aparelho. Só volta a ser usada quando você tira do fio. Olha que bacana isso, né? Isso muito me acalma, porque eu adoro deixar o celular na bateria à noite, você acaba esquecendo, né? E o laptop também. O Mário, ele está na João Pinheiro, muitas pessoas utilizam carregadores que não são originais da marca. Existe algum perigo nisso também, professor? Ok. Não é uma questão da marca. É uma questão técnica que às vezes é mais difícil de explicar e muitas vezes a pessoa resume a explicação dizendo use a marca original, porque vai dar certo, né? Mas o correto é pensar assim, todo carregador e fio precisa ser homologado pela Anatel. Eles passam por um teste de segurança e de qualificação para ver se está dentro dos padrões brasileiros. E você pode consultar no site da Anatel uma marca que você adquire, mesmo que não seja da marca do seu celular, ou mesmo que não seja de marca de celular nenhuma. Existem empresas que só fazem o carregador. Você consegue entrar lá e consultar se ele é homologado ou não. Então, desde que tenha a homologação da Anatel, ele deveria ser seguro. Então, essa é a questão. Mas existe um outro lado também, que os celulares, os carregadores, eles passam a impressão de serem todos iguais, porque o encaixe é o mesmo. São todos aquela porta USB, né? Todos são 5 volts, então a voltagem é a mesma de saída, né? Então parece que vão ser todos iguais, mas a verdade é que não. O seu dispositivo, o seu carregador, a sua bateria, eles formam um conjunto feito para tanto aumentar a vida útil quanto melhorar o tempo de carga. Então aí sim, eu posso comprar um carregador, o meu quebrou. Eu posso comprar um de uma outra marca? Desde que seja homologado da Anatel, eu diria que sim. Mas aí eu vou ligar e vou perceber que não carrega mais no mesmo tempo. Tudo bem. O único que vai carregar rápido como original é o original, porque ele tem outros fatores internos feitos um para o outro, entre a bateria e o carregador. Mas não está te oferecendo um risco. Está provocando um desconforto de você não estar usando o original, mas não está oferecendo risco. O risco vem de um produto de má qualidade. Muito bem. O professor citou os mitos. Posto de combustível, tem lá uma plaquinha, proibido o celular. E aí tem gente que, mas pera, eu não posso, né, receber uma chamada dentro do posto, não posso olhar o meu WhatsApp. Isso é mito também, professor? É mito também. É mito? Sim, é mito também. Existem vídeos de acidentes acontecendo online, são raríssimos. Da mesma forma que são raras as explosões de bateria, a gente se apega a isso porque é uma coisa preocupante, mas são raras. Mas mesmo nesses vídeos que a gente vê online, não tem uma associação com o celular. Né? Então, ou é uma coincidência, ou é uma eventualidade, algo que não está ligado ao funcionamento, como eu falei. Às vezes era um aparelho muito antigo que causa uma faísca dentro da bateria, ou que é um mau uso, ou que estava molhado. Então, a pessoa que tem o seu celular normal, em dia, que não tenta desmontar para mexer dentro dele, né? Não tem que ter medo de usar um celular em posto de combustível, não. Aquela bateria, quando ela está estufada, é claro, estufou a bateria, ela não está própria mais para uso. Não. Né? E tem gente que insiste em usar ainda. Não. Isso é perigoso, né? Com certeza. Então, você detecta que a bateria já não está mais no estado de uso dela. Uma das formas de detectar é quando ela estufa, fica parecendo um travesseirinho. E aquilo acontece porque ela produz gases lá dentro e esses gases eles tentam escapar. E esse é um dos motivos pelos quais a bateria não é fechada num objeto duro, como um plástico ou um metal. Justamente ela é sempre embalada numa superfície maleável para deixar ela expandir, senão ela estouraria. Então ela expande sem explodir, produz fumaça, e uma bateria de lítio, mesmo nessa situação, ela não deveria produzir fogo. Então, as baterias antigas produziam fogo, produziam chama, era um risco de incêndio. As baterias de hoje, elas podem produzir fumaça, mas elas não deveriam produzir fogo. O que pega fogo não é a bateria nesse caso, são os objetos ao redor da bateria. A temperatura sobe muito e aí, se você estiver em cima de uma mesa, de uma bancada, tiver, né, algumas pessoas deixam em cima da cama, então você está colocando perto de algo que realmente pode pegar fogo. Sim. E esse calor da bateria pode provocar um incêndio nesse caso. Sim. Mas a bateria em si não deveria produzir fogo. Muito bem, gente. Olha só, bem respondido. E tudo isso passa pela física, né, professor? Interessante falar, né, dessa questão, né, da bateria, ela é tipo um elástico.
Para não explodir, é isso? É um plástico. É um plástico. Ela é envolvida em um plástico, que tem espaço. Esse plástico é um dobrado espaço. Várias vezes, justamente para ela ter espaço para expandir. Olha isso. Mas é um alerta. Quando acontece isso, Já está na hora de... ela já não está mais dentro do seu formato original para funcionamento. Que legal. O Edson, ele fala hoje em dia é difícil nós desligarmos os celulares. Isso diminui a vida útil do aparelho? Não. Se ele quer dizer que você não tem que carregar desligado, por exemplo, o meu celular, por exemplo, eu só desligo quando realmente preciso, né? Alguma atualização, aí ele tem que reiniciar ou alguma coisa assim. Então, você pode deixar ele ligado a vida inteira. Não é isso que vai mexer na bateria. Não é isso que vai atrapalhar. O que atrapalha, o que diminui a vida útil da bateria são as cargas, são as descargas, né? Não é nem o ato de carregar, é o quanto da energia você usa. Por isso que deixar ele ligado o tempo inteiro, você não está descarregando a bateria, você está prolongando a vida útil dela. O Marcelo está no Jardim dos Estados, ele pergunta se é perigoso mexer no celular durante uma tempestade. Ele pode atrair raios ou coisas assim? Não, também não. Olha, você não é um alvo fácil falando do celular, então. Não é um para-raio. Eu juro que eu já fiquei com medo disso. Não é, professor? Não é um para-raio. Para ser um para-raio, para poder atrair raios, ele teria que ter ou alguma protuberância mecânica. Você vê os para-raios, eles têm aquelas pontas metálicas, né? Então isso atrai, porque concentram cargas naquelas pontas. Uma e atrai antena, né, no celular. uma antena, né? Ou talvez esse mito até venha dos celulares antigos que tinham antena, né? Ou produzir algum tipo de radiação ionizante, o que de fato não tem nada a ver com o celular, então está completamente descartado. Ou seja, isso aí também entra naquele cálculo lá de trilhões para ser atingido por um raio. Não é o celular que vai fazer isso acontecer. A gente tem que levar em conta que coincidências existem. Olha, se hoje nós temos o celular com a gente o tempo inteiro e as pessoas ainda continuam sendo atingidas por raios, é de se imaginar que de vez em quando alguém vai ser atingido com um raio com o celular na mão. Sim, é fato. Olha só, o Tiago está no Santa Rosália. Ligar o celular para carregar em um T com outras tomadas é perigoso? Aquelas gambiarras são um perigo, gente. Então, olha só, não tem a ver com carregar o celular, tem a ver com você usar o T, né? Então, o uso de um T, ele já coloca um risco para você, porque você tem a tomada da parede foi projetada para suportar uma certa amperagem, uma certa corrente, e aí quando você coloca um T, o que era uma tomada agora viraram 2 ou 3. E você coloca, às vezes a pessoa tem 2 tomadas na parede, ela põe 2 T's. Então agora você tem 6 tomadas ali. Você está fazendo passar por ali uma corrente que aquela fiação não foi projetada para isso. Sobreaquece isso até, né, professor? E sempre volta para o ponto do aquecimento. O risco de incêndio, né, é sempre voltado para o aquecimento da fiação. Gente, que bate-papo bacana, que legal poder falar sobre esse assunto aqui com o professor. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Muito obrigado pela presença, até a próxima, viu? Muito obrigado. Sucesso lá. Eu volto ao vivo às 7 horas da noite com a edição do Plantão 47. Até lá.